Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. A traição de Judas. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até os chefes dos sacerdotes e disse: O que me dareis se eu o entregar? Fixaram-lhe então a quantia de 30 moedas de prata, e a partir disso ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Preparativos para a ceia pascal. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: Onde queres que te preparemos para comer a Páscoa? Ele respondeu: Ide à cidade, à casa de alguém, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa irei celebrar a Páscoa com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Anúncio da traição de Judas. Ao cair da tarde, ele pôs-se à mesa com os 12, e enquanto comiam, disse-lhes: Em verdade vos digo que um de vós me entregará. Eles, muito entristecidos, puseram-se um por um a perguntar-lhe: Acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu: O que comigo põe a mão no prato, esse me entregará. Com efeito, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for entregue. Melhor seria para aquele homem não ter nascido. Então Judas, seu traidor, perguntou: Porventura sou eu, Rabi? Jesus respondeu-lhe: Tu o disseste. Comentários dos Pais da Igreja. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Uma vez exposta a ocasião da traição, consequentemente, o evangelista trata da traição de Judas. Por isso diz: Então, um dos 12. São João Crisóstomo. Quando ouviu que este evangelho seria pregado em toda parte, temeu, pois isso que foi dito era próprio de um poder que não se pode exprimir. Santo Agostinho. O discurso é, pois, assim ordenado, dizendo o Senhor: Vós sabeis que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa. Então se reuniram os príncipes dos sacerdotes. Então foi um dos 12. Entre aquilo que foi dito, não suceda levantar-se algum tumulto entre o povo, e isto então foi um dos 12. Foi interposto o que ocorreu em Betânia, narrado como recapitulação. Orígenes. E foi-se contra o único príncipe dos sacerdotes, que fora feito sacerdote eternamente, em direção a muitos príncipes dos sacerdotes, para vender por dinheiro aquele que queria resgatar todo o mundo. Rábano Mauro. O evangelista diz que ele foi, uma vez que executou espontaneamente seu plano criminoso. São João Crisóstomo. E acrescenta um dos 12, como se dissesse, do primeiro coro daqueles que foram eleitos de modo sublime, e para designá-lo acrescentou que se chamava Judas Iscariotes, porque havia outro Judas. Remígio de Auxerre. Iscariota foi a aldeia do qual veio Judas. São Leão Magno, que não abandonou Cristo pela perturbação do temor, mas que se afastou pelo desejo do dinheiro.
Com efeito, toda inclinação é mais vil que o amor ao dinheiro, e a alma desejosa de lucro não teme perecer, mesmo que seja por uma ninharia. Não há vestígio algum de justiça naquele coração em que a avareza fez morada. O pérfido Judas, inebriado por este veneno, tendo sede de lucro, foi estupidamente tão ímpio a ponto de vender o Senhor e Mestre. Por isso disse aos príncipes dos sacerdotes: O que me dareis se eu o entregar? São Jerônimo. O infeliz Judas quis compensar com o preço de seu mestre o dano que acreditava ter sofrido com o derramamento do bálsamo. No entanto, não pede uma soma determinada, de modo que ao menos parecesse lucrativa a sua traição, mas procede como se entregasse uma propriedade sem valor, colocando em poder do comprador decidir o quanto quisesse dar. Orígenes. E isso é o que fazem todos os que recebem algo das coisas corporais ou mundanas para que entreguem e joguem fora de sua alma o Salvador e a palavra da verdade que se encontrava neles. Continua. Fixaram-lhe então a quantia de 30 moedas de prata. Sinalizaram tantas moedas quantos foram os anos que Salvador tinha vivido neste mundo. São Jerônimo. José não foi vendido por 30 moedas de ouro, como opinam alguns, fundando-se na versão dos 70 intérpretes, mas por 30 moedas de prata, segundo a verdade hebraica, pois não podia ser mais precioso o servo que o Senhor. Santo Agostinho. Pelo fato de o Senhor ter sido vendido por 30 moedas de prata, indicou o evangelista por Judas os judeus e os iníquos que, perseguindo as coisas carnais e temporais que dizem respeito aos 5 sentidos do corpo, não querem possuir Cristo. E uma vez que o fizeram na sexta idade do mundo, assinalou-se que receberam 5 vezes 6 o preço do Senhor. E visto que a palavra do Senhor é prata, mas eles compreenderam a própria lei em sentido carnal, imprimiram na prata a imagem do poder secular, que guardaram depois de perder o Senhor. Segue-se. E a partir disso, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Orígenes. Lucas explica mais claramente qual tipo de oportunidade buscava Judas quando disse: buscava ocasião oportuna de lhe o entregar sem tumulto, isto é, quando o povo não estava em torno dele, mas quando estava em segredo com seus discípulos, o que realmente fez, entregando-o depois da ceia, quando estava em segredo na propriedade do Getsêmani. E depois então parece ser esta a oportunidade para aqueles que querem entregar o verbo de Deus no tempo da perseguição, quando a multidão dos que creem não está em torno da palavra da verdade. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Tinha falado o evangelista dos preâmbulos da paixão de Cristo, a saber, do anúncio da paixão, do conselho dos príncipes e do acordo da traição. Mas agora começa a seguir o tempo e a ordem da paixão, dizendo: no primeiro dia dos ázimos. São Jerônimo. O primeiro dia dos ázimos é o 14º dia do primeiro mês, quando é imolado o cordeiro, a luz está cheia e é descartado o fermento. Remígio de Auxerre. Deve-se notar que entre os judeus a Páscoa se celebra no primeiro dia, mas os 7 dias restantes eram chamados de ázimos, mas aqui se toma o dia dos ázimos pelo dia da Páscoa. São João Crisóstomo. Ou chama este dia o primeiro dos ázimos porque eram 7 e os judeus tinham o costume de contar o dia desde o final da tarde. Por isso, faz menção deste dia no qual a Páscoa deveria ser imolada no final da tarde e que foi uma quinta-feira. Remígio de Auxerre. Mas talvez alguém dirá: se aquele cordeiro figurativo levava a imagem deste verdadeiro cordeiro, por que não padeceu Cristo naquela noite em que costumava ser imolado o cordeiro? Mas deve-se saber que na mesma noite entregou aos discípulos os mistérios de seu sangue e de seu corpo, que deveriam ser celebrados muitas vezes, e assim, preso e atado pelos judeus, consagrou o início de sua imolação, isto é, de sua paixão. Continua:
Os discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: Onde queres que te preparemos para comer a Páscoa? Creio que também o traidor Judas se encontrava entre aqueles discípulos que se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram. São João Crisóstomo. Daí se deduz claramente que não tinha casa nem cabana. Eu opino também que nem os discípulos as tinham, pois, com efeito, se tivessem, teriam rogado que o Senhor fosse até ela. Continua. Ele respondeu: Ide à cidade, à casa de alguém. Santo Agostinho. A saber, a casa daquele que Marcos e Lucas chamam pai de família ou senhor da casa, pois o que interpôs Mateus, a casa de alguém, quis insinuá-lo resumidamente em proveito da brevidade, porque ninguém fala de maneira que diga, ide à casa de um tal. E por isso, quando Mateus relatou as palavras do Senhor, ide à cidade, interpôs a casa de um tal, não porque o Senhor tenha dito isto, mas para insinuar a nós, calando o nome, que era alguém na cidade a quem os discípulos do Senhor eram enviados para preparar a Páscoa. É manifesto, pois, que os discípulos não foram enviados pelo Senhor a qualquer pessoa, mas um certo homem, isto é, a um certo alguém. São João Crisóstomo. Ou, deve-se dizer que, quando disse a casa de alguém, mostra que os envia à casa de um homem desconhecido, manifestando com isso que podia não padecer, que não poderia fazer com os que o crucificaram aquele que persuadiu a mente deste homem a recebê-los caso não quisesse sofrer. Eu, por outro lado, não admiro apenas que o tenha recebido, sendo desconhecido, mas porque, recebendo Cristo, desprezou o ódio de muitos. Santo Hilário de Poitiers. Ou não nomeio o homem com que iria celebrar a Páscoa por esta razão, porque ainda não dera aos crentes a honra do nome de cristão. Rábado Mauro. Ou omite o nome para designar que dá oportunidade a todos que querem celebrar a verdadeira Páscoa e receber Cristo na hospedaria de sua alma. São Jerônimo. Também nisto, o Novo Testamento guarda o costume do Antigo, porque com frequência lemos, disse esse a aquele, e neste lugar e naquele, e no entanto não se põe o nome das pessoas e dos lugares. Continua, e dizei-lhe, o Mestre diz, o meu tempo está próximo. São João Crisóstomo. E disse isto aos discípulos referindo-se à paixão, para que, exercitados pelas repetidas enunciações da paixão, meditassem o que havia de acontecer. Ao mesmo tempo, mostra-lhes que ia à paixão espontaneamente. Continua, em tua casa irei celebrar a Páscoa, no que dá a entender que até o último dia não era contrário à lei, e acrescentou, com meus discípulos, para que se fizesse uma preparação suficiente e para que aquele a quem os enviava não acreditasse que ele queria ocultar-se. Continua. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Orígenes. Talvez alguém exigirá, pelo fato de que Jesus celebrou a Páscoa segundo o costume judaico, que convém que nós, imitadores de Cristo, o façamos também, não considerando que Jesus foi feito sob a lei não para deixar sob a lei aqueles que já o estavam, mas para conduzi-los para fora. Convém, pois, menos ainda aos que anteriormente estavam fora da lei que entrem nela. Mas, celebrando espiritualmente aquilo que na lei era ordenado que fosse celebrado corporalmente, celebremos a Páscoa nos ázimos da sinceridade e da verdade, de acordo com a vontade do Cordeiro que disse, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. São Jerônimo. Como o Senhor tinha predito sua paixão, agora predisse também qual será o traidor, dando-lhe oportunidade de fazer penitência, de modo que, sabendo Judas que ele conhecia seus pensamentos e os planos ocultos de seu coração, se arrependesse do que tinha feito. Por isso se disse, ao cair da tarde, ele pôs-se à mesa com os 12. Remígio de Auxerre. Disse com os 12 porque Judas ainda estava com eles, mesmo quando, na realidade,
já tinha se separado. São Jerônimo. Judas faz tudo desse modo para evitar a suspeita de traição. Remígio de Auxerre. Deve-se notar que, de modo belo, diz-se que, ao cair da tarde, ele pôs-se à mesa, porque o cordeiro costumava ser imolado nessa hora. Rábano Mauro. Ademais, sentou-se com seus discípulos pela tarde, porque na paixão do Senhor, quando o verdadeiro sol se apressava rumo ao ocaso, foi preparada a refeição eterna para todos os fiéis. São João Crisóstomo. Disse o evangelista que, quando os discípulos estavam comendo, Jesus começou a falar da traição de Judas, mostrando pelo tempo e pelo local a malícia do traidor. Por isso, segue-se. Enquanto comiam, disse-lhes: Em verdade vos digo que um de vós me entregará. São Leão Magno. Fato pelo qual demonstrou que conhecia a consciência daquele que o entregaria, não desconcertando-o com uma descompostura áspera e aberta, mas chegando-se a ele com uma advertência leve e tácita, de modo que um arrependimento corrigisse com maior facilidade aquele que nunca fora manchado pelo desprezo. Orígenes. Ou disse de modo geral, para que, atingidos pelo testemunho do coração, a qualidade de cada um fosse posta à prova e para dar a conhecer a malícia de Judas, que não acreditava que o Salvador tinha conhecimento de seus planos. Eu acredito que, num primeiro momento, pensou que o Senhor, como homem, não o descobriria, e que depois viu sua consciência posta em suas palavras, fatos dos quais o primeiro é sinal de infidelidade e o segundo de descaramento. O Senhor falou em geral também para manifestar a bondade dos discípulos que acreditavam mais nas palavras do Senhor que nas suas consciências. Por isso segue-se. Eles, muito entristecidos, puseram-se um por um a perguntar-lhe: Acaso sou eu, Senhor? Todos os discípulos sabiam pelo que tinham ouvido de Jesus que a natureza humana é inclinada ao mal e que está em luta contra os que governam este mundo de trevas. E por essa causa, cada um deles temia e perguntava, fato pelo qual devemos sempre temer todas as coisas futuras, nós que somos fracos. E vendo o Senhor que seus discípulos remiam por si mesmos, demonstrou qual era o traidor por meio de um sinal de voz profética, que diz no Salmo: Aquele que comia o meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Por isso segue-se. Ele respondeu: O que comigo põe a mão no prato, esse me entregará. São Jerônimo. Ó admirável paciência do Senhor! Primeiro tinha dito: Um de vós me entregará, e o traidor persevera no mal. Acusa-o com mais clareza, e, no entanto, não o chama por seu nome. Judas, pois, enquanto os demais se entristecem, retiram a mão e a comida de suas bocas. Com a temeridade e o descaramento com que iria entregá-lo, põe com o mestre a mão no prato, de modo que a audácia simulasse boa consciência. São João Crisóstomo. Parece-me, por outro lado, que Cristo fez isso, permitindo que Judas colocasse a mão no prato com ele, para confundi-lo mais e atraí-lo para seu amor. Rábano Mauro. Mateus disse no prato e Marcos disse na tigela. Parópsis é um vaso quadrado para pôr comida, e de 4 lados iguais, tirando daí o nome. Catino é um vaso de barro para conter líquidos, e pode ser que na mesa houvesse algum vaso que fosse ao mesmo tempo de barro e quadrado. Orígenes. Esse é o costume próprio de homens muito maus, armar emboscadas para outros homens depois do sal e do pão das refeições, especialmente para aqueles que não têm nenhuma inimizade com eles. É assim que, depois da mesa espiritual, verás mais abundantemente a grandeza de sua malícia, não se lembrando nem do amor do Mestre manifestado nos bens corporais, nem na doutrina espiritual. Tais são todos aqueles que, na igreja, armam emboscadas para os seus irmãos, com os quais frequentemente foram juntos à mesma mesa do corpo de Cristo. São Jerônimo.
Mas Judas, mesmo sendo avisado uma vez e depois outra, não retrocede em sua traição, mas a paciência do Senhor fomenta seu descaramento, e por isso anuncia a pena para que os castigos anunciados corrijam aquele que não foi vencido pela vergonha. Por isso segue-se. Com efeito, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Remígio de Auxerre. É próprio da humanidade ir e vir, e da divindade sempre permanecer e ser. E como a humanidade pôde padecer e morrer, por essa razão, diz de modo belo, o Filho do Homem vai. Diz também manifestamente, como está escrito dele, posto que tudo o que padeceu já tinha sido predito antes pelos profetas. São João Crisóstomo. Disse isto para consolar seus discípulos, para que não acreditassem que sofria aquilo por debilidade, e para, ao mesmo tempo, corrigir o traidor, porque, mesmo quando estava escrito que Cristo iria padecer, não obstante, Judas é incriminado. Não foi, portanto, a traição de Judas que operou a nossa salvação, mas a sabedoria de Cristo utilizou a perversidade dos outros para aquilo que nos era proveitoso. E por isso segue-se: mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for entregue. Orígenes. Não disse ai do homem que o entregará, mas por quem será entregue, dando a conhecer que era entregue por outro, isto é, pelo diabo, sendo o mesmo Judas o ministro da traição. Ai, pois, de todos os traidores de Cristo, porque quem entrega os discípulos de Cristo, entrega o próprio Cristo. Remígio de Auxerre. Ai também de todos os que se aproximam da mesa de Cristo com a consciência maligna e manchada, porque, ainda que não entreguem o Salvador aos judeus para que o crucifiquem, entregam-no como alimento aos seus iníquos membros, e para dar maior ampliação acrescenta: melhor seria para aquele homem não ter nascido. São Jerônimo. Mas não deve pensar-se que Judas existisse antes de nascer, porque ninguém pode fazer bem senão aquele que existe, mas simplesmente diz que é muito melhor não viver que viver mal. Santo Agostinho. E se alguém pretende que há alguma vida antes dessa, será forçado a dizer que seria inútil não só a Judas não ter nascido, mas a toda e qualquer pessoa. Acaso o Senhor disse ao diabo que não foi útil ter nascido, isto é, para o pecado? Acaso também seria bom para Judas não ter nascido para Cristo pela vocação para não se tornar um apóstata? Orígenes. Judas, depois das perguntas de todos os apóstolos e das palavras do Salvador que se referiam a ele, perguntou logo por sua vez com intenção astuta, a fim de, ao fazer uma pergunta parecida às que fizeram os demais, ocultar sua determinação de entregar o Senhor, porque a verdadeira tristeza não suporta demora. Por isso segue. Então Judas, seu traidor, perguntou: porventura sou eu, Rabi? São Jerônimo. No que fingiu um afeto lisonjeador, ou deu sinal de sua incredulidade. Também os demais, que não entregariam o Senhor, disseram: acaso sou eu, Senhor? Mas este que o havia de entregar não o chama de Senhor, mas de Mestre, como se pudesse servir-lhe de escusa ter entregado apenas seu mestre, uma vez que lhe negava o título de Senhor. Orígenes. Ou disse isso como que zombando dele, porque era chamado de mestre, quando não pensava que fosse digno desse nome. São João Crisóstomo. Mesmo que o Senhor pudesse ter dito: recebeste em troca dinheiro e ainda te atreves a perguntar? Nada disto disse o mansíssimo Jesus, fixando-nos os limites e as regras. Segue-se, pois. Jesus respondeu-lhe: tu o disseste. Remígio de Auxerre. O qual pode entender-se deste modo: tu o dizes e dizes a verdade, ou tu o disseste e não eu, para que ainda lhe desse ocasião de penitência, enquanto sua perversidade não era mais claramente manifestada. Rábano Mauro. Isso pode também ter sido dito por Judas e respondido pelo Senhor, para que nem todos escutassem o que tinha sido dito. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea.
Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.